pessoal, hoje a entrevista é com o Gil Giardelli da Five Era, um grande especialista em tecnologia, inovação, empreendedorismo digital e uma pessoa que tem muito para contar para a gente. Tudo bem, Gil? Tudo ótimo, Léo. Prazer estar aqui. Prazer é o meu, a honra é minha, né? Gil, vamos começar por pesquisas, vamos começar por essa área que você atua de uma forma totalmente disruptiva. O que você tem visto em termos de pesquisa fora do Brasil e o que você vem trazendo para cá, para o ambiente brasileiro? Eu passei uma temporada agora fazendo a curadoria de um curso e também lecionando na Imperial College de Londres. E foi muito bacana encontrar, você tem ali o prédio deles que é o tradicional, no centro de Londres, mas eles montaram um novo prédio agora, todo com investimento da iniciativa privada. E são prédios para receber as startups. Mas o que mais me impressionou conhecendo aquelas startups, que a grande maioria são de biotecnologia. Eu acho que agora a gente está dando um salto, usando tudo isso que a gente já tem dessa nova economia da inteligência artificial para trazer novas formas. E o case que mais me impressionou foi, no mundo onde todas as perguntas, todas as respostas estão disponíveis, o difícil é você fazer a pergunta certa. Alguém perguntou assim, quantas xícaras de café nós tomamos por dia? Quanto que é a sobra de borra de café? O que a gente pode fazer com isso? E hoje, grande parte dos ônibus icônicos de 2 andares britânicos, em Londres, estão utilizando a sobra da borra de café. O que antes era algo que era lixo e custava caro para aquele país, agora vira uma economia circular. E isso traz um novo pensamento que quase tudo que nós vivemos hoje, né? As palavras são mais fortes do que documentos até, são palavras que foram nascidas ou criaram força entre a Revolução Francesa e a primeira Revolução Industrial. E se hoje é uma primeira revolução, uma quarta revolução industrial, estamos vendo a era do design biológico, da biotecnologia e de novas ferramentas. E aquela economia montada ali na sala dos espelhos de Versalhes, pós-Segunda Guerra Mundial, Marshall, podemos puxar um pouco mais até Adam Smith, a eficiência operacional, de 1776, já não cabe mais nessa nova era. E eu acho que está na hora da gente ter um choque de realidade, um choque de que todos os nossos modelos de liderança, de gestão, de pensamento já não cabem mais. Pois é, quando a gente fala em choque, a gente fala em mudar todo esse mindset que está aí posto no Brasil e no mundo. Em especial no Brasil, o que tem que mudar? Primeiro a gente vai ter que resolver uma equação que é muito complexa, que é a equação que para você ter um lugar onde tem inovação, você precisa ter a iniciativa privada muito próxima da universidade. E aí só nesse primeiro item, analisando, há exceções, mas na grande maioria das universidades existe uma guerra contra a empresa e contra o lucro. Né? Isso dá até outro assunto. E outro ponto é a terceira, que seria boas políticas públicas. Eu não estou falando nem de investimento, de dinheiro para inovação, acho que isso a gente já tem muito. Mas eu acho que o que está faltando é, por exemplo, a gente tem uma lei onde uma patente não demore de 12 a 17 anos. Num debate que eu tive sobre patentes em Brasília, uma pessoa falou assim, não, a gente tem como resolver isso, tendo mais dinheiro e investimento. É fácil fazer as coisas com mais dinheiro e investimento, mas tira da onde? Será que a gente não tem formas mais do século XXI para entender como fazer patente? Porque hoje eu tenho vários alunos, e eu mesmo estou fazendo isso, onde leva a patente para fora, que é muito rápido, que é muito bem resolvido. Você faz o PCT, né? Então a gente está vivendo esse mundo que não tem essa tríade, universidades unidas com iniciativa privada e boas políticas públicas. E não é um aspecto tão difícil de ser pensado e percebido. Inclusive você apoia alguma linha governamental de avaliação dessas soluções, do que é possível, do que é necessário ser feito? O Gil, como pessoa física, ou a Five Era, apoiam instituições governamentais dando esse tipo de suporte, essa percepção daquilo que elas precisam fazer, ou ainda não? Não, a gente colabora com várias. Uma delas foi a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, encomendou de nós um curso de MBA sobre a quarta revolução industrial e a era cognitiva. Já está rodando em alguns estados e vai rodar em todos. O objetivo era trazer educação para os executivos, para os profissionais, para aqueles... para o cenário da indústria. Nossa indústria, ela realmente está presa numa agenda do século passado. Além disso, aí é uma colaboração mais pontual, o Fundo Nacional da Educação, que é um trabalho, são técnicos maravilhosos, também às vezes me escutam, me consultam sobre essas novas linhas da educação,
Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente fantástica trabalhando do outro lado. Mas é um transatlântico e transatlânticos às vezes demoram para fazer a curva. Sem sombra de dúvida. E quando a gente fala em transatlântico, a gente pode também entrar no aspecto da educação. Nós vivemos uma educação extremamente ultrapassada no Brasil, mas ultrapassada mesmo. Enquanto nós estivermos nesse movimento que nos coloca below the line, como é que a gente vai chegar lá? Nós gostamos de dados, né? Sim. E aí... E eu sei que você tem vários, né? Por isso que eu te trouxe aqui. E aí depois você precisa checar exatamente os números, mas é aproximadamente isso. Apenas 9% de quem está no último ano da educação fundamental, né, que seria o terceiro colegial da minha época, tem proeficiência em matemática. Todos os outros são analfabetos funcionais. Entre 25% e 30% tem proeficiência em português, entende textos complexos. Os outros 36% são pessoas que são consideradas analfabetos funcionais. Vamos sair ali do ensino fundamental. Eu dou MBA vários aqui no Brasil e confesso que cada dia mais fico um pouco espantado. Tem exceções, sim, mas a grande maioria dos alunos que chegam hoje no MBA estão despreparados para o mundo, não é só para a educação. E eu dou um trabalho no primeiro dia de MBA que é assim, faço uma redação sobre a economia da inteligência artificial. Eu vejo a dificuldade não de entender o tema, mas de conseguir colocar um raciocínio no papel. O que aconteceu, Gil? Eu acho que nós, como nação, falhamos sobre um projeto de nação inovadora. Eu acho que a gente não prestou atenção numa mudança de era. Eu acho que a gente sempre acreditou que estava deitado em berços esplêndidos. Né? E a gente, de repente, se viu engolido por um tsunami da nova era. É uma mudança de era, não é uma era de mudanças. Mas eu tenho muita esperança, porque eu acho que tem uma revolução silenciosa. E essa revolução silenciosa são o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, as ilhas de inovação que estão acontecendo no Brasil. Sim. Eu acho que o seu projeto, eu acho que esse projeto que eu tenho a honra de participar e tantos outros estão tentando e construindo pontes para se conectar. A gente quer deixar a visibilidade para as pessoas que assistem ao programa, que buscam a competição, levantar essas startups para elas poderem chegar de um ponto A ao ponto B, ainda sabendo que muitos desses projetos precisam de um suporte que diz respeito à própria construção do mindset daquele seu colaborador, daquela equipe, daquele CEO ou qualquer outra pessoa que está dentro daquela startup. Mas a gente percebe efetivamente que existem belos projetos que poderiam ser impulsionados e que ficam no meio do caminho. Esse ficar no meio do caminho, às vezes pela falta de recurso, às vezes pela falta de incentivo ao próprio gestor daquele projeto, está muito ligado também a essa questão da dificuldade dessas pessoas em entenderem a educação da forma com que ela deveria ser entendida e aplicar. E quando você não sabe, você não aplica, porque você não tem esse conhecimento agregado, que é o que você estava falando aí agora. A solução são ilhas, sim, né? Talvez pelas ilhas a gente consiga dar uma mudada. Eu acho que são arquipélagos. São arquipélagos. Mas por enquanto a gente só tem ilhas, né? Mas você sabia que eu ajudei, foi uma pequena colaboração num paper de Stanford, do MediaX, e eram as habilidades para a economia da inteligência artificial, que é algo que nunca se viu desse tamanho e dessa velocidade. A primeira ponto que se recomenda para as pessoas é transdisciplinaridade. O que seria isso? Conta pra gente. Esse conceito de trabalhar em caixas de ciências exatas, humanas e biológicas não cabe mais. Que agora as complexidades do mundo são tão profundas e rápidas que a gente vai ter que sentar, por exemplo, eu tive esse final de semana, um arquiteto que ele me disse assim, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com data cientista. Eu nunca percebi, eu não imaginava na minha faculdade que um dia eu ia ter que amar os números. E aí eu acho que entra num ponto muito fantástico da educação. Se a gente entrar no primeiro renascimento, eu acho que a gente está vivendo um novo renascimento, mas já volto nisso. No primeiro renascimento você teve Da Vinci, que ele pagava jantares para as pessoas para observar os sorrisos delas. E depois ele dissecou cadáveres para ver como que era, né, o conceito da biologia do sorriso. Se ele não tivesse essas observações, ele não faria o sorriso perfeito da Mona Lisa. Mas mais do que isso, eu acho que está surgindo um ser humano vitruviano. É um ser humano que ele tem que amar, sim, a humanidade, ele tem que entender sobre esses conceitos da humanidade, mas também ele tem que ver muita beleza nos números. E por enquanto, e aí eu falo da educação geral no Brasil, a gente está dividindo as pessoas. Você é bom em redação, você é bom
em ciências exatas, que você é criaram bom um em pacote biologia. pra gente, né, Gil? Foi criado um pacote, você tem que fazer isso. E te entrega alguma coisa tosca, integrada, mas ao mesmo tempo totalmente desconexa com o que hoje é necessário ser feito. E não vai mudar. Se a gente não fizer... tem matérias que eu acredito, você tem números e pode me dizer se eu estou certo ou errado, mas eu acredito que 50% ou 60% do que é ensinado nas escolas não precisaria ser ensinado. Você ganharia tempo e faria cursos mais técnicos, mais objetivos, na linha do que você estava mencionando há pouco. A convite de uma entidade, agora em 2018, no começo desse ano, eu fiz uma pesquisa quais eram os 10 cursos mais procurados em 2017 nos vestibulares do Brasil. Ok. Dos 10 mais procurados, só tem um que não vai passar ileso, mas vai sofrer menos com essa nova economia da inteligência artificial, e que é a psicologia. Todos os outros, por exemplo, a engenharia, ela quando você entra numa faculdade de engenharia, você provavelmente depois de 4 anos vai sair um ser humano melhor, com conhecimento bacana, mas tecnicamente para o mercado de trabalho você está defasado. Zero. Porque a gente está falando de engenharia cinética, estamos falando de engenharia de civilização cósmica, de outros assuntos que vai ter que entrar na pauta. O bate-papo aqui com a IBM hoje mais cedo, com 2 profissionais aqui, líderes de grupos aqui, foi muito nessa linha. Em 20 dias, em 40 dias, em 6 meses, tudo está mudando. A revolução é por minuto, é por segundo. Esse processo está muito rápido. Né? E aí, para você ter uma ideia, uma empresa que eu estou muito próxima, uma multinacional, ele precisava contratar data cientistas. E a gente tem que entender que o data cientista lá fora é um cara que tem doutorado, etc. Uhum. Aqui a gente tem uma flexibilidade, digamos assim. Por quê? Porque a pessoa pode, não ter todo esse doutorado, mas ele já vira um data cientista. Uhum. Mas, por exemplo, ele pode ser um jornalista e ser um data science, um data jornalista. Ele pode ser um médico e ser um data health 2.0, enfim, tem vários caminhos. Só que essa grande multinacional batalhou muito, conseguiu achar 2 nomes. Uma das meninas selecionadas é uma menina que ainda não acabou a faculdade. Ela ainda não entregou seu trabalho de TCC. Uhum. Só que ela deu um nó no sistema inteiro, até dessa empresa que assedia nos Estados Unidos, porque o que ela pediu de salário era algo que não cabia para uma pessoa que não tinha graduação. Então até dificultou digamos, a contratação dela. Mas aí fizeram, uma gambiarra ali, conseguiram uma gambiarra no sentido ético, não no sentido de fazer, e conseguiram contratar. Mas imagine só, imagine o papel do profissional de gestão de recursos humanos. Mudou. Ele não consegue saber quem ele vai contratar, porque quem está pedindo também não sabe o que pedir, porque não é mais tão fácil. E aí vem um ponto importante que eu queria que você me ajudasse numa reflexão. Quando você fala na inteligência artificial, ela também é gerida e gerado a ela dados que têm comprometimento com a escolha e com o ponto de vista desses dados na hora de uma passagem, de uma rodagem de sistema. Como é que você vê isso? Vou pegar um exemplo mais claro. Semana passada, a IBM, junto com a Boticário e mais uma empresa de aromas, né, de fragrâncias alemã, fizeram o primeiro perfume usando inteligência artificial. Algo que normalmente aquela empresa do Paraná demoraria 3 anos em média, foi para 6 meses. Uhum. Eles misturaram receitas, aromas, tudo que tinha daquele lado da química, digamos assim, das essências, sim, e também colocaram dados de consumo da geração milênio. Uhum. Aí o que aconteceu? Fizeram um perfume que provavelmente vai ser um sucesso, etc. Mas o Brasil está no mapa dessa nova era. Mas agora, qual o tipo de profissional que nós precisamos ter para trabalhar num ecossistema desse? Como é o tipo de pessoa da área de farmaco que vai trabalhar com isso? Então nós mudamos os mapas. Sem dúvida. E também temos que mudar o conceito de como pensar esse novo mundo. Então são novos problemas e novas soluções. Você tocou num aspecto muito interessante para mim, que é o aspecto da psicologia. Você disse aí que várias áreas vão sofrer uma grande transformação e a psicologia talvez ela fique à margem, ou que ela fique, talvez o sofrimento seja menor, as mudanças sejam menores. E eu vejo que em todos os momentos essa revolução esbarra, para o bem ou para o mal, na psicologia, porque nós estamos mudando muito a cabeça das pessoas, nós estamos fazendo essas pessoas enxergarem novas profissões, mudarem para essas novas profissões, pensarem nessas novas profissões, agirem nessas novas profissões
interagirem de uma forma com outras pessoas que estão nesse mesmo ecossistema que mudou por completo. Isso não dá um emaranhado, não embaralha a cabeça das pessoas e não é complicador no aspecto da eficiência do pensar? Na verdade, o que a gente está vivendo são dois momentos. Primeiro que, sim, já a doença do século XXI é a depressão. Eu queria que você chegasse nisso. Infelizmente, 1 em cada 3 pessoas desse mundo vão ter uma depressão muito grave. Então isso é uma coisa muito séria, uma pandemia. Muito disso tem várias consequências, mas é desse excesso de informações. Eu tive recentemente com uma psiquiatra especialista em adolescente, em jovens, ela fabulosa, e ela explicando que, por exemplo, a parte frontal do cérebro, que é essa parte que tem as novas habilidades do século XXI, ela no homem, né, no menino, ela está se formando, ela acaba de se formar depois dos 25 anos. E nas meninas, em 21, 22 anos. Só que até lá, os 25 anos, esse jovem já tomou tantas decisões, e aí às vezes a gente está tendo esse problema de ter esse excesso de informação, esse excesso até de doenças ligadas à depressão com os mais jovens. Porque está faltando tempo para a gente pensar. E eu acho que, aí só complementando, Léo, claro. eu acho que a gente está precisando, eu perguntei para um professor lá no MIT sobre quando chegasse a era do desemprego tecnológico. Ele falou, primeiro, que não vai ter desemprego tecnológico, já volto nisso, mas segundo, que quando a gente vai trabalhar menos. Se na primeira Revolução Industrial a gente trabalhava em média 16 horas, nessa quarta 8 horas, e agora já vai dar para trabalhar 4, quando a gente vai trabalhar 4 horas, mas de uma forma mais focada e mais pensamento criativo, mais pensamento inovador, vai sobrar mais tempo de fazer uma Atenas digital. E aí sobra mais tempo de filosofar, falar de artes, fazer esporte, fazer um programa fabuloso como o seu. Eu acho que isso que é importante, eu acho que é essa mudança. E por enquanto, aí volta de novo a educação, a gente não está produzindo boas pessoas nas escolas, a gente está produzindo pessoas para trabalharem. Aí eu acho que o trabalho está saindo um pouquinho do centro de tudo isso, para ter, não que as pessoas não devem deixar de trabalhar, acho que trabalhar faz parte, mas não exaustivamente. Você acredita que a gente vai trabalhar menos mesmo? Olha, eu já estou vivendo essa era, não de 4 horas, mas hoje para mim o trabalho tem um outro fator, né? Tem um outro, acho que o nome até não cabe, né? O labore. Labore. E eu acho que até a gente já começa a ver. Porém, isso, vou te dar um exemplo mais claro. Eu estudei as 13 economias que estão entrando nessa, digamos, a economia da inteligência artificial. Esses 13 países estão com taxa, com o que é chamado de pleno emprego. Estônia é um deles, né? Que são taxas tão pequenininhas que são, na verdade, de transição. Que é quando alguém fala, eu vou fazer uma outra coisa agora e estou no mercado de trabalho. E aqueles países que não adotarem a automação, a inteligência artificial, a robotização, estão vivendo problemas. Né? O nosso desemprego tecnológico, sim, ele tem um conceito da crise, mas também ele tem um processo estrutural. Sem dúvida. Empresas vou te dar um exemplo. Eu fui visitar uma empresa que ela tem um cargo, tem várias pessoas que trabalham nisso, são milhares no Brasil, que é o coletador de ovo de um dia. Ele pega o ovo de um dia, que tem horário para eles sabem tudo da galinha, e aí ele coleta e coloca numa incubadora. Para daqui a tantos dias estar pronto para esse pintinho nascer e depois for para a indústria de aves, né, de alimentação. A pergunta é, no século XXI, a gente precisa de uma pessoa que faça o papel de coletador do ovo de um dia? O nosso desafio como humanidade e já tem como automatizar isso, mas o nosso desafio como humanidade é ajudar essas pessoas a terem um emprego diferente. A gente precisa de alguém que faça isso, mas eu vou um pouco mais longe e anterior. A gente precisa disso? A pergunta é, a gente precisa de um ovo que é produzido de uma forma exacerbada, num processo que não é o natural? Como é que o Gil vê essa questão? Porque aí eu faço um contraponto da tecnologia com o lado humano, com aquilo que nós vivenciamos numa outra era, mas que era coisa naturalmente transportada. O item, o alimento, ou seja, o que for, ele tinha o seu tempo. A gente não está acelerando muito isso, não? Eu acho que agora a gente está no momento de resolver todos os grandes problemas da humanidade. E esse momento chegou. A gente pode hoje, por exemplo, usar, em vez de carne, a proteína vinda de insetos. O aço
Já está sendo substituído pelo polímero. Sim. E outras tantas, né? Dando um exemplo a mais aí para você. Em qualquer área que você pegar hoje, tem novas tecnologias, novos processos mudando completamente. O problema é que o mundo hoje ele tem muitos interesses, tem muitas agendas ocultas, muitas agendas individuais que dificultam o nosso processo de evolução. Vamos pegar hoje aqui, se você usar um Watson da IBM para cidades inteligentes, você já não precisava ter tanto ônibus com ociosidade e no horário de pico com tanta gente enlatada. O que está faltando é assim, os números já estão aí, os dados já estão sendo processados. Agora falta pessoas para entender esses números e compreendê-los e tomar atitudes. Pois é, e quando a gente fala de tomar atitudes, né, a gente fala sobre um CEO que precisa, às vezes, perder um EBITDA para ganhar uma evolução na sua companhia. Eles estão dispostos a entrar nesse jogo, que é perigoso, mas necessário? O que está em jogo agora é que, assim, os CEOs e a alta, digamos, a alta cúpula, parte da empresa, não dá mais para ter esse pensamento só de quarter. Todas as empresas que só estão pensando no quarter e no seu bônus estão tendo problemas enormes. Aconteceu agora no Hemisfério Norte sobre isso. Vai ter que ter o que a gente chama de a gestão da inovação e da complexidade. O que é isso? Você todo dia vai ter que pensar a gestão do presente. A gente tem um presente para entregar, não adianta. Temos nossas metas, horários. Vai ter que todo dia fazer a gestão da mudança. Mas a mudança mais cara na gestão da mudança é do próprio executivo, não da equipe dele. Porque numa era da liderança do exemplo, você tem que mudar você primeiro. E a outra gestão seria a gestão do futuro. Muito do que a gente está falando está por aí, está disponível, é só ler um pouquinho que você chega lá. Mas a maioria das pessoas está vivendo a gestão do ai meu Deus, isso é para ontem. E aí nessa gestão do ai meu Deus, isso é para ontem, a gente está vivendo um lugar onde as pessoas só estão pensando nos seus próximos quarters. E eu já tive conversas similares com 3 CEOs, e aí, dando uma ajeitada na frase deles, a resposta foi mais ou menos assim: olha, eu sei que tem que ter a mudança, eu sei que o caminho é a inovação, eu sei que também a tecnologia está aqui para nos ajudar, mas eu estou no final da minha carreira. Daqui 2 anos... Deixa do jeito que está, né? Então, assim, isso é normal em todas as grandes mudanças. Tem o que é chamado da inércia da inovação. É tanta mudança que deixa eu acabar aqui, ficar aqui do jeito que eu estou, porque eu sei. E a gente sabe que a inovação no início mexe com o EBITDA, mexe com todos os nossos KPIs. E aí, coisa de professor, recomendo muito a leitura de um livro que chama Capitalismo Sem Capital. E, na verdade, não é que ele está acabando com o dinheiro, é um professor de economia da Imperial College de Londres e também da King's College de Londres, e ele fala assim, está na hora da gente mensurar o intangível. É importante mensurar o tangível, mas a gente precisa criar novas formas de olhar o intangível. Brasil, próximos anos? Eu sou um tecno-otimista, né, Léo? Então, eu acredito que o Brasil, por exemplo, hoje cedo, ontem saiu a notícia, nós estamos na fronteira da inovação da ciência. Nós criamos como se fosse o Brasil um prédio que ele parece uma nave espacial, um OVNI, e ali vai estar o maior leitor de partículas, né, da 4ª geração do mundo, um dos primeiros. Isso vai fazer com que a gente possa fazer um raio-x de uma formiga, de uma planta, enfim. Isso vai ajudar milhares de pesquisadores, mas mais do que isso, vai ajudar a indústria. E eu fiquei muito feliz de ver que, mesmo depois de toda essa crise, um trabalho começou há 10 anos atrás, eles no meio do caminho iam lançar um telescópio, digamos assim, mas de uma forma mais simplista, da 3ª geração. Alguém falou, não, mas daqui a alguns anos vai estar para trás isso. Vamos lançar da 4ª? E aí o Brasil é um dos primeiros a fazer isso. Então, eu acredito na genialidade. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp, que eu sou apenas um convidado, mas tem muitos reitores, ex-reitores das grandes universidades. E eu estou muito feliz de ver como eles estão se posicionando nessa nova era. E como que eles estão realmente admitindo que a gente precisa dar um passo à frente. Eu acho que o primeiro ponto para a gente inovar é quando a gente entende que estamos chegando no fundo do poço. Eu acho que a maioria já entendeu. Ok. É inenarrável e a gente fica até meio impactado com tanta informação, com tanta cultura e com tantas novidades que você traz aqui para o público do Startup Show. Eu queria que a gente encerrasse com uma mensagem para esse nativo digital que está aí nos assistindo no programa. Qual que é o caminho, para onde ele vai? Mudar para a Estônia? Continuar no Brasil? Que tipo de curso ele vai e caminho educacional ele pode percorrer? Nesse paper que fala das habilidades da economia da inteligência artificial,
tem uma que eu queria destacar, duas, que é empatia, onde a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Quem está assistindo esse programa, provavelmente, as pessoas que lidam com quem a gente lida, está numa elite, digamos, intelectual desse mundo. Mas tem aí ainda bilhões de pessoas que estão fora disso. A gente está trabalhando para trazer esses 7 bilhões para cá. A prosperidade só acontece quando todos prosperam. Mas eu acho que a empatia é uma nova qualidade. E a outra, que eu fiquei muito impressionado, é a honestidade. E aí o vice-presidente de uma grande empresa farmacêutica, ele agora tem um novo cargo, que é o cargo de vice-presidente de honestidade. Se a gente for analisar, e tira assim da visão do marketing, se você analisar, eu fui analisar o cargo dele, o que ele faz, é muito maior do que compliance, é muito maior do que ética. Um vice-presidente de honestidade marca uma nova era. E nós estamos vivendo uma nova humanidade, uma nova era, um lugar onde você vai ter que ter o que é chamado da educação rápida, mais contínua, um lugar onde você tem que estudar durante para toda a vida, talvez não no MBA, talvez não num curso de 5 anos de graduação, mas tem que estudar. Sempre falaram assim, não estude, vai. Não, estudar é importante. E mais do que isso, eu acho que a gente está acabando com a Torre de Babel. Eu estava na China e me encontrei com o presidente da maior empresa de robôs e de inteligência artificial chinesa, depois, enfim, uma das maiores. Ele falou assim, eu não queria te mostrar o último robô nosso. Ele me deu um device que trabalha com modulação cerebral, coisa pequenininha, coloquei no meu ouvido. Ele colocou no ouvido dele. Durante 1h30, a gente conversou, eu em português do Brasil e ele em mandarim. E a gente não teve nenhum desentendimento. Nenhuma forma de desentendimento no sentido de não entender o que ele falou. E aí o que eu acho? Eu gosto de história, eu gosto de mitologia. A mitologia diz que os sumérios começaram a construir a Torre de Babel. E já era um tipo de um arranha-céu. Aí 2 deuses daquela época voltaram e falaram assim, vocês não podem fazer isso. E como punição misturou as línguas do mundo. Eu acho que a gente está no limiar, na fronteira de que não vai ter mais o Babel, que significa confusão. E a gente vai criar muito mais do que um mundo globalizado, vai ser uma aldeia digital. E aí a próxima fronteira da aldeia digital chama civilização cósmica. Mas aí fica por outro dia, porque certeza. O que a gente está descobrindo no espaço deixa a gente, digamos assim, de boca aberta pela surpresa maravilhosa da descoberta. Gil Giardelli, Five Era, um amigo do Startup Show, muito obrigado. Uma honra estar aqui. Uma honra minha. Obrigado.